Então, inicialmente, até para entendermos e acharmos um espaço dentro dessa discussão tão importante da lei de execuções penais, das discussões, do futuro, então só queria contextualizar que a psiquiatria forense, ela é uma área de atuação médica e que ela é como se fosse uma subespecialidade dentro da especialidade médica psiquiatria e que ela tem a função e a finalidade de contribuir com a justiça, com os operadores do direito, com o magistrado, no sentido de elucidar elementos do funcionamento da vida mental, esclarecer comportamentos, atitudes, atos, emoções que possam ou não ter alguma repercussão no sentido da execução penal. Desta forma, dois grandes objetivos que temos enquanto psiquiatras forenses, e lembrando que o médico psiquiatra forense, sempre que possível, ele deve estar acompanhado de uma equipe multiprofissional, incluindo o psicólogo forense, o assistente social, o enfermeiro e até outros colaboradores que possam fornecer dados e elementos técnicos que contribuam para elucidar para a justiça sobre a sanidade mental de um indivíduo. Desta forma, uma das nossas contribuições é diferenciar entre cidadãos doentes e cidadãos normais do ponto de vista mental. Então, essa é uma finalidade básica do psiquiatra forense, junto com o psicólogo jurídico, com o assistente social jurídico, esclarecer para a justiça se é um indivíduo que está sendo avaliado tanto no presente, como também se no passado havia algum prejuízo da sua saúde mental, da sua sanidade mental, e se em havendo algum adoecimento mental, o quanto que isso repercutia ou não, justificando ou não atos antijurídicos que foram cometidos. Então, um dos objetivos é esse, esclarecer se o indivíduo é avaliado, periciado, se alguém que foi periciado é saudável ou não. E o fato, e nos perguntam isso repetidamente, os nossos colegas do direito, e que nós temos grande prazer de discutir e orientar. O fato de um indivíduo portar qualquer transtorno mental, ou depressão, ou transtorno afetivo bipolar, ou esquizofrenia, ou transtornos ansiosos e até dependência química, o fato de uma pessoa ser portadora de qualquer transtorno mental, incluindo dependência química, isto não significa que o mesmo tenha automaticamente se tornado incapaz de entender o que faz. Isso é muito importante, e eu até faço algumas comparações mais práticas. Se a pessoa é portadora, por exemplo, de diabetes, hipertensão arterial, câncer, não é o fato dele portar uma doença que o torna incapaz. Da mesma forma que o fato de um indivíduo em perícia ter no seu histórico de prontuário médico, ter no relato de familiares, ter no boletim de ocorrência histórico de adoecimento mental, isto não significa que ele tenha um prejuízo para entender a realidade no todo ou em parte. Então, essa, na verdade, é uma missão inicial de esclarecer para juristas, operadores do direito, que o fato de alguém portar qualquer transtorno mental, a princípio, isso não significa que tenha se tornado incapaz. Então, dois grandes nossos objetivos é responder para a justiça se o indivíduo é portador, o indivíduo periciado é portador ou não de doença mental, e em sendo portador de doença mental, o quanto isto repercute na avaliação dentro de um contexto criminal. Então, avaliações psiquiátricas forenses, preferencialmente, devem ser feitas por médico psiquiatra forense, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que está subordinada à Associação Médica Brasileira e ao Conselho Federal de Medicina, confere, depois de 5 anos de atuação prática na área de psiquiatria forense, após uma prova em sendo aprovada o título de psiquiatra forense. Obviamente que temos uma quantidade no Brasil muito reduzida de psiquiatras forenses titulados pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, muitas e muitas avaliações periciais são realizadas por médicos psiquiatras,
mesmo que não tenham a titulação de psiquiatra forense. E uma outra quantidade de pessoas, maior ainda, são avaliadas por peritos médicos que, preferencialmente, tenham pelo menos a formação de especialistas de maneira lato sensu em perícia médica. E algo muito importante, que a prática médica, assim como outras práticas, como também da psicologia, pressupõe-se imediatamente quando um paciente, tendo ou não alguma questão criminal, que haja sigilo entre este indivíduo e aquilo que ele relata para o seu médico, para o seu psicólogo, resguardado em lei. É muito importante que nós, médicos, psicólogos, quando vamos fazer uma perícia, é ético, é necessário que de maneira imediata já esclareçamos para o periciando que aquelas informações que ele vai prestar, aquelas respostas que ele vai conceder para a entrevista, elas não têm caráter sigiloso. Elas serão públicas, porque elas farão parte da constituição de um laudo médico-pericial, de um parecer médico-pericial, que, em boa parte das vezes, será público, ou mesmo correndo em segredo de justiça, mais de um profissional, mais de um técnico, mais de um operador do direito vai ter acesso. Então, esse é um esclarecimento inicial e ético que nós, peritos ou assistentes técnicos, fazemos de maneira imediata. Outro, quando eu falei e expliquei que muitas e muitas vezes nós, peritos, psiquiatras forenses, somos convidados, convocados, determinados a realizarmos perícia para esclarecer comportamentos já passados, 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15. Então, trata-se da condição possível, sim, do ponto de vista técnico, chamada de perícia indireta. Isso, quando nós estamos discutindo, os colegas operadores do direito entendem, mas então o psiquiatra forense tem algumas capacidades extras de buscar informações em relação ao passado e ainda assim conseguir dar esclarecimentos de um comportamento que ocorreu há 1, 2, 5, 10 anos? Sim. Obviamente que existem limitações neste esclarecimento, mas, na verdade, não se trata de nenhuma capacidade mágica, não se trata de nenhuma habilidade extraterrena que faz com que possamos esclarecer para a justiça sobre saúde ou doença mental do passado de um indivíduo vivo ou morto. Ou seja, para isso baseamos em documentos daquela época. Esses documentos podem incluir prontuários médicos, relatórios médicos, receituários de pronto-socorro, de acompanhamento, boletins de ocorrência, entrevista com familiares, com pessoas que tinham convivência. Desta forma, é possível sim, através de meios técnicos, nós, psiquiatras e psicólogos forenses, oferecermos esclarecimento para a justiça de comportamentos do passado, inclusive de muitos anos. Obviamente que muitas e muitas vezes ocorrerão limitações, restrições, e não poderemos esclarecê-lo no todo. Mas boa parte das vezes nós podemos fazer isso. E não só na justiça criminal e penal, como também na civil. Então, existem casos que nós anulamos, contribuímos, né? Nós contribuímos tecnicamente, do ponto de vista psiquiátrico forense, para anulação de testamento, por exemplo, que foram assinados, que foram colocados já há 5, 10 anos anteriores. Desta forma, eu queria esclarecer que existem elementos, possibilidades técnicas que permitem ao psiquiatra forense buscar esclarecimento de fatos passados com alguma razoabilidade e sem nenhuma capacidade extraterrena de busca de informações anteriores. Chama bastante atenção também que alguns colegas ficam admirados de fazermos perícia psiquiátrica de alguém que já morreu. Então, é possível avaliarmos a saúde mental, psíquica, depois do indivíduo já falecido. O que também não tem nada de especial, é o que nós buscamos esclarecer através da coerência biográfica. Ou seja, alguém que depois de morto é aberto um testamento. Ou seja, será que para
aquele momento que ele assinou o testamento, que foi feito o testamento, se ele tinha condições psíquicas para tal, e ele já falecido, nós darmos essa resposta para a justiça? Isso é possível sim, e novamente baseados em documentos, depoimentos, entrevistas com familiares, pessoas de convivência social, convivência do trabalho. Então, dessa forma, a nossa profissão, nós trabalhamos como auxiliares da justiça para a questão específica da sanidade mental do indivíduo avaliado vivo sobre um fato presente, sobre um fato passado, ou até uma avaliação, um parecer, um laudo de alguém já falecido. E, quando o indivíduo está vivo, além da entrevista presencial para verificação se há ou não a presença de um adoecimento mental, nós, assim como na prática clínica de atendimento do dia a dia, também muitas vezes precisamos solicitar exames complementares. O que são exames complementares? Tomografia computadorizada, exames laboratoriais. Por exemplo, alguns tipos de tumor cerebral, alguns tipos específicos de tumor cerebral, eles têm como primeira manifestação não alterações físicas, não tontura, não dor de cabeça, cefaleia, não dificuldade para andar, mas alguns tipos de tumor cerebral, a primeira manifestação é comportamental, de inadequação comportamental, incluindo agressividade. Desta forma, então, em algumas avaliações periciais, presenciais, diretas, com o indivíduo vivo, além da nossa entrevista, precisaremos de complementarmos o nosso posicionamento técnico com exames que incluem desde tomografia computadorizada cerebral para exclusão ou confirmação de tumor cerebral, como também exames toxicológicos para verificação de algum tipo de intoxicação, tanto por medicamentos como também por drogas, já que drogas foi uma temática bastante falada aqui hoje. Os senhores devem saber que a melhor maneira de desafiar o Dr. Humberto Durso, a melhor maneira de desafiar o Dr. Humberto Durso é dizer: doutor, o senhor é capaz de organizar um evento sobre determinado tema? Ele vai lá e organiza um evento maravilhoso e grandioso sobre o tema. Então, vou lançar aqui o desafio para o Dr. Humberto Durso. Vamos fazer um evento sobre dependência química e justiça? Vocês vão ver que em poucos meses vocês estarão sendo impactados dessa divulgação. Então, a avaliação psiquiátrica forense, ela inclui tanto a entrevista de vários profissionais de preferência, como também exames complementares, e tem uma escala de maneira muito simplificada, seria uma entrevista estruturada que o indivíduo responderia a alguns itens para o esclarecimento de determinado comportamento que nos permite inferir, pressupor sobre comportamentos futuros. Há uma escala usada em vários países e já validada para a população brasileira, ou seja, que já pode ser usada depois de pesquisas científicas, através da psiquiatra brasileira Hilda Morana e do psicólogo jurídico brasileiro Antônio Serafim. Então, são dois nomes bem importantes, a chamada escala Hare. A escala Hare já é usada em vários presídios de vários lugares do mundo, e ela é uma escala que, em aplicada adequadamente por profissional habilitado na população carcerária, e ela é de uso exclusivo de psicólogos e comercializada pela Casa do Psicólogo. Então, a escala Hare é um exemplo de instrumento que é usado, aplicado em indivíduos preferencialmente no cárcere, mas também pode ser aplicado em indivíduos fora do cárcere, com um grande grau de confiabilidade, prever sobre o grau de periculosidade e de readaptabilidade dos indivíduos que estejam no sistema prisional. E, felizmente, cada vez mais, administradores e outros profissionais, muito adequadamente, da Fundação Casa, por exemplo, no cenário de São Paulo, solicitam para menores em medida socioeducativa a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, que também é realizada exclusivamente por profissionais, psicólogos, de preferência psicólogos jurídicos, ela também pode contribuir com a justiça se aquele menor, na Fundação Casa,
é portador ou não de algum adoecimento mental concomitantemente com o comportamento antijurídico, o que facilita o planejamento para aquele menor em direcioná-lo, de fato, em ser mantido na Fundação Casa ou dele receber tratamento. Como o doutor Humberto Dorso falou aí, eu sou diretor de um hospital psiquiátrico especializado também em dependência química em São Bernardo do Campo. Então, temos felizmente recebido alguns indivíduos, alguns menores, que foram encaminhados da Fundação Casa depois de uma avaliação neuropsicológica que demonstrava que os mesmos, muito adequadamente, precisavam, ao invés de medida socioeducativa, precisavam de intervenção, de tratamento na perspectiva multiprofissional, do psiquiatra, do psicólogo, do assistente social para a reaproximação da família, do terapeuta ocupacional, do educador físico, do enfermeiro especializado. Portanto, felizmente, doutor Humberto, já há algum caminhar no sentido de aproximação, de valorização e de reconhecimento desse trabalho pericial, psiquiátrico, forense e psicológico, jurídico, no sentido de contribuir com a justiça. Infelizmente, essa atuação de psiquiatra forense na justiça brasileira, infelizmente, e é através de oportunidades como esta dada pelo Dr. Humberto Dorso, que nós começamos a construir uma trajetória de pedir aos senhores permissão para que nós possamos ajudá-los. Ou seja, infelizmente, nós psiquiatras forenses que podemos contribuir em questões familiares, em questões cíveis, em questões de uma gama muito grande, infelizmente aparecemos em cenários onde existem crimes com grande repercussão midiática. Ou seja, o psiquiatra forense, então, vai tentar explicar o inexplicável, vai mostrar o que a mente é capaz em termos de maldade, entender a cabeça dos criminosos cruéis, analisar o que a população... Ou seja, infelizmente, a figura do psiquiatra forense, do psicólogo jurídico, aparece nas situações, inclusive, aonde são as menos comuns para a nossa atuação, que são dos crimes de difícil explicação para a opinião pública. E muitas vezes a população esperando, e depois decepciona, que o psiquiatra vai dizer que aquele indivíduo cometeu aquele crime bárbaro, de proporções inentendíveis, por estar louco ou psicótico. E muitas vezes não. Uma vez, em algum momento do passado, eu participei de uma avaliação psiquiátrica forense de um indivíduo que tinha retalhado a esposa gestante de gêmeos e gestante gêmeos dele. E todos que ficaram sabendo me perguntaram: Elde, você foi lá apenas para confirmar que se tratava de um indivíduo louco, psicótico, sem contato com a realidade. E eu respondia que aquele indivíduo não era portador de nenhum adoecimento mental. Portanto, este é um dos nossos grandes desafios, é termos a oportunidade da contribuição, principalmente uma área do direito onde a psiquiatria forense tem contribuído cada vez mais, é na área, por exemplo, do direito trabalhista. Desta forma, muitas de nossas perícias têm essa característica retroativa, retrospectiva, que já foi explicado, que isto é viável e sem nenhuma perspectiva de mágica, mas apenas baseado em metodologia científica. A lei brasileira traz o que nós denominamos de critério biopsicológico nas avaliações da sanidade mental para a contribuição com as decisões judiciais. Como é essa o que significa, qual que é o melhor entendimento que se tem deste dito critério biopsicológico? Ou seja, nós, em avaliando o indivíduo para contribuir com os senhores, se ele entendeu ou não o que estava fazendo em termos de tanto ação como omissão jurídica, então, a primeira condição é: esse indivíduo apresenta ou não algum transtorno mental? Porque se ele não apresenta nenhum transtorno mental, não apresenta esquizofrenia, não apresenta dependência química, não apresenta demência, não apresenta depressão, não apresenta transtorno afetivo bipolar, não apresenta
nenhuma entidade clínica, não se é possível estabelecer um diagnóstico psiquiátrico, o nosso trabalho já encerra aí. Então, a nossa contribuição, em primeiro lugar, é esclarecer para a justiça penal, criminal, se alguém que está passando por perícia é portador ou não de doença mental. Acreditem os senhores, a maioria absoluta das pessoas que cometeram os diferentes tipos de crime, essas pessoas não são portadoras de doença mental. Há acho que 2, 3 anos atrás, havia uma novela em que tinha um portador de esquizofrenia e que ele tinha alguns atos agressivos contra a família. Daí, uma dessas revistas, nem nada científica, uma dessas revistas de banca contratou a nossa consultoria para esclarecer se portadores de doença mental, por exemplo, esquizofrenia, se tem um nível, um índice de agressividade maior do que a população geral. Já sabíamos a resposta, mas procuramos um embasamento científico para dar um parecer para essa revista de banca não científica. E, mais uma vez, nós revisamos a literatura científica e, de fato, portadores de transtorno mental, inclusive transtornos mentais graves, como esquizofrenia, eles só tornam mais agressivos comparativamente à população geral, se usando drogas psicoativas, que inclui maconha, cocaína, crack e outras substâncias. Portanto, é um mito entender que o indivíduo avaliado portador de transtorno mental, ele é comparativamente mais agressivo do que qualquer um de nós saudáveis mentalmente. O portador de doença mental, apenas na condição de, além de portador de doença mental, também em uso de droga, eles ficam comparativamente mais agressivos do que a população geral. Portanto, o nosso índice de agressividade, quando comparado aos portadores de doença mental, ele é semelhante, e a exceção disso quando usam drogas. Então, a nossa avaliação, em esclarecendo e confirmando que o periciado apresenta adoecimento mental, vamos para a segunda fase do trabalho pericial, que incluem esclarecimentos para a justiça, se, além de portar algum adoecimento mental, naquele momento do ato criminoso, se esse indivíduo, além de portar doença mental, naquele momento tinha algum prejuízo na capacidade intelectual, na capacidade de entendimento, na capacidade de interpretação, se aquela ação ou omissão era contra a lei. Desta forma, portar doença mental não significa nada. Para a justiça penal criminal, o portador de doença mental, em avaliação, precisa ser esclarecido se naquele momento do ato que está sendo avaliado, ele especificamente apresentava sintomas psíquicos doentios que naquele momento o tornava absolutamente incapaz de entender o que estava fazendo ou se naquele momento ele tinha prejuízo na capacidade de determinação, ou seja, se ele tinha um prejuízo pleno na capacidade de controle dos seus impulsos, que o Dr. Durso aqui também falou dos chamados freios psíquicos comportamentais. Desta forma, se pudéssemos sintetizar toda essa exposição, o trabalho psiquiátrico forense inclui, então, esclarecer para a justiça se o periciado, ao tempo da sua ação, ele tinha a sua capacidade de entendimento ou a sua capacidade de autocontrole prejudicada. Porque se essa capacidade de entendimento ou determinação estava plenamente prejudicada em função de adoecimento mental, esse indivíduo, então, na verdade, o que ele precisa é da medida protetiva de tratamento. Um outro detalhe muito importante, que quando se fala do processo de tratamento de indivíduos com problemas penais, judiciais, e que seriam submetidos a um tratamento obrigatório. Há uma tendência natural de entendermos que, necessariamente, esse regime de tratamento seria, doutora Adriana, seria apenas em
hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico em regime, digamos, fechado. E não é, doutora Adriana. Muitos e muitos desses indivíduos que, ao tempo de sua ação ou omissão, não tiveram condição de entender ou de controlar-se, esses indivíduos podem, devem receber tratamento, não necessariamente em regime fechado no interior de hospitais. Muitas e muitas vezes, eles podem receber o tratamento ambulatorial. Dessa forma, é importante esclarecer para os colegas juristas, operadores do direito, que, quando se fala em medida de segurança, não necessariamente essas pessoas, esses indivíduos, esses periciados, devem ir para um regime de internação hospitalar. Por dois motivos. Primeiro, porque não há indicação em todos os casos. Muitos e muitos casos podem ser tratados fora do ambiente hospitalar. E, em segundo lugar, uma questão prática, porque existem vagas muito limitadas nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Portanto, não é apenas através da internação, e abre-se no Brasil, felizmente, para a felicidade de nós, psiquiatras forenses, psicólogos jurídicos, a possibilidade, doutora Adriana, da justiça terapêutica. A justiça terapêutica, um lugar modelo que vem sendo aplicada, é pelo doutor Flávio Augusto de Recife, que é um juiz de execução penal, em que implantou essa possibilidade, essa perspectiva na prática da justiça terapêutica, em que indivíduos que cometeram crimes de potencial ofensivo menor, associado com dependência química, eles não cumprem pena, eles recebem este tratamento com o especificador que, periodicamente, este indivíduo precisa levar relatório médico, psicológico, da unidade de saúde por onde está submetido ao tratamento. Então, uma possibilidade real, justa, adequada e respeitada é da justiça terapêutica como sendo uma perspectiva para um determinado grupo de ações anticriminais que possam, ao mesmo tempo, simultaneamente, o indivíduo prestar conta para a justiça, mas continuar trabalhando, continuar tendo seus vínculos familiares e prestar conta para a justiça que está seguindo em tratamento regular para não recair no uso de drogas. Portanto, a justiça terapêutica é uma possibilidade e que, em Recife, através do Dr. Flávio, tamanha empolgação dele, ele trouxe elementos da literatura científica que dessem embasamento às suas tomadas de decisões e realizou a tese de doutorado sobre justiça terapêutica, que os senhores podem ter acesso pela internet e que eu recomendaria que estudasse. Os casos, então, existe uma quantidade bem importante de pessoas que estão no sistema carcerário, infelizmente não são muitas pesquisas brasileiras que mostram isso, que são portadores de adoecimento mental. E para esses, infelizmente, a quantidade de profissionais de saúde nos estabelecimentos prisionais, infelizmente, é muito reduzida. Então, a possibilidade que muitos de nós que trabalhamos na área, nós propomos é a perspectiva da telemedicina, que seria o atendimento à distância, tanto das questões de saúde de forma geral, como das questões de saúde mental, através de sistemas de videoconferência. Mas os órgãos reguladores médicos do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, não permite esse atendimento médico por vídeo, a não ser que tenha um médico do lado do paciente em atendimento. Então, infelizmente, muitos e muitos das pessoas que estão, dos reeducandos que estão nos estabelecimentos prisionais, estão ou são portadores de adoecimento mental e que não estão sendo adequadamente tratados. Uma perspectiva e uma possibilidade, então, seria o sistema de atendimento à distância, que infelizmente ainda não está autorizado no Brasil, mas que é uma perspectiva nossa que em algum momento possa ser flexibilizado. E a justiça brasileira permite o expediente, a possibilidade da semi-imputabilidade, ou seja, que não existe em todos os países do mundo. Então, embora controversa, embora polêmica, esta possibilidade, esta perspectiva judicial da semi-imputabilidade, eu acho que a maioria de nós que trabalhamos na área, entendemos como sendo pertinente e para nós com o mínimo de controvérsia. Por quê? Porque existem, de fato, adoecimentos mentais, existem, de fato,
quadros psíquicos de adoecimento que faz com que o indivíduo, em alguns momentos, esteja ou com a sua capacidade de entendimento e ou capacidade de controle parcialmente prejudicadas. Portanto, são semi-imputáveis aqueles indivíduos que, ao tempo da ação ou omissão, eram parcialmente capazes de entender o que estava fazendo na perspectiva criminal, penal, ou incapazes parcialmente de controle. Aqui também existem desdobramentos, sentenças, decisões judiciais diversas. Obviamente que muitas pessoas da sociedade, os leigos, entendem que alguém que cometeu um ato antijurídico, que se ele porta uma doença mental, que o torna parcialmente capaz de entender ou de controlar-se, que essa pessoa deveria ir para um hospital de custódia e tratamento. Novamente, não. Boa parte, ou a porcentagem importante desses indivíduos, podem se beneficiar muito adequadamente de um tratamento, ainda que compulsório, fora do ambiente hospitalar psiquiátrico, podendo, obviamente, estarem acompanhados com o compromisso também de seus familiares ou responsáveis de prestarem contas periodicamente que estão em tratamentos. Portanto, dos pareceres que apontam para a perspectiva da capacidade de entendimento e determinação parcial, existem, nós conhecemos, sentenças e desdobramentos os mais variáveis possíveis, desde aqueles que infelizmente acabaram ficando no sistema carcerário, desde aqueles que foram para tratamento ambulatorial, desde aqueles que também foram para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou seja, não se trata de uma condição, obviamente, nessa nossa área de atuação muito matemática. Há uma condição muito pouco estudada no Brasil, muito pouco divulgada, muito pouco discutida no ambiente acadêmico da medicina legal, da psicologia forense, da psiquiatria forense, que trata-se da superveniência de doença mental. Esta é uma condição do indivíduo que passou a apresentar o adoecimento mental, independente desse adoecimento mental ter prejudicado ou não as suas capacidades de entendimento e determinação, após aquele ato antijurídico, por ação ou omissão. Desta forma, nós estamos falando, então, desse expediente da superveniência de doença mental, que praticamente não é considerado, porque praticamente não é estudado e discutido nos ambientes. Mais uma vez, a nossa alegria e prestígio de podermos aqui, neste ambiente de pessoas tão importantes, replicadores e formadores de opinião, estarmos debatendo esse tema. E geralmente isso acontece com o preso quando o indivíduo é preso com transtorno mental e que isso não foi diagnosticado, como daqueles indivíduos portadores de transtorno mental imputável, ou seja, existem indivíduos portadores de doença mental que são imputáveis porque, mesmo portando doença mental, o seu ato antijurídico não tinha relação com a doença mental, ou, naquele momento do ato antijurídico, ele não tinha prejuízo nas suas capacidades de entendimento e determinação. E talvez o cenário mais comum, e que infelizmente são poucas as pesquisas brasileiras, as pesquisas científicas brasileiras, que trazem isso de maneira clara, daqueles indivíduos que eclodem a doença mental depois de encarcerados. Inclusive, o doutor Luiz Flávio Dorso falou um assunto nessa direção, semelhante a esse, que o próprio ministro da Justiça entende que talvez é melhor morrer do que ficar no cenário das nossas prisões. Dessa forma, então, existe uma população carcerária importante, portadora de doença mental, e que tem como uma das consequências, inclusive, o suicídio. Então, pelo nosso Código de Processo Penal, o que nós vamos contribuir enquanto peritos, antes do julgamento, é sobre a integridade mental do indivíduo, por exame médico legal, e que, quando o indivíduo já em fase de julgamento, e que há dúvida por parte do magistrado, de uma das partes que suscita o magistrado, se esse indivíduo é ou não portador de uma doença mental, o que acontece é a suspensão por 45 dias, para que esse indivíduo seja submetido a uma perícia
médica, de preferência em equipe com o psicólogo jurídico, com o assistente social jurídico, com outros profissionais, e que permanece suspenso até que esse indivíduo recebe tratamento, e em recebendo tratamento é possível reiniciar o julgamento. E tem também aquele cenário que eu já vi poucas e poucas vezes no cenário da nossa justiça brasileira, que são daqueles indivíduos já cumprindo pena e que, em sendo durante o cumprimento da pena avaliados pericialmente, constata-se, verifica-se um adoecimento mental grave e que é substituído esse cumprimento de pena por medida de segurança. Esse é um expediente que talvez eu não me lembro, doutor Adriano talvez possa lembrar, eu não tenho em mente, tudo bem, doutor Rubens? Nenhum desses casos, que ilustra isto na prática. E sobre os menores de 16, 18 anos, então aqui trata-se de um assunto claramente controverso e que doutora Adriana, no debate sobre isso aqui, provavelmente teria fortes discordâncias e, com detalhe, muito bem fundamentadas, que ela tem um conteúdo intelectual dessa temática invejável, respeitável. Então, repetidamente, quando nós estamos nessas exposições, é perguntado, mas quando se pensa na vida mental, na saúde mental, no funcionamento mental de menores, eles devem continuar sendo considerados incapazes, aí um rapaz, uma menina de 14 anos, enfim, aqui obviamente trata-se de um assunto controverso, discutível, com embasamentos teóricos favoráveis e contras, com grande sustentabilidade de um lado como do outro, mas o que há de perspectiva óbvia que indivíduos com menos de 16 anos podem ter, dentro dessa perspectiva biopsicológica, as suas capacidades de entendimento e de controle mantidas, e que, se não são, elas não são por adoecimento mental, por dependência química, por retardo mental. Portanto, essa pergunta repetida, se menores têm condição de entenderem e de se determinarem, a resposta para isto é sim, obviamente com algum grau de contestabilidade, de controvérsia, de discussão, com embasamentos teóricos e fortes de ambos os lados. Portanto, em aplicando o critério biopsicológico que já se aplica, que é esclarecer para a justiça se alguém que cometeu um ato jurídico é ou não capaz de entender-se ou de controlar-se, era ou não capaz de entender-se ou de controlar-se naquele momento do ato antijurídico, então isso para menores também eles são capazes, com exceção de quando estão portando algum adoecimento mental, ou são portadores de retardo mental, ou deficiência intelectual, sendo mais respeitoso, ou dependência química. Mais uma vez, o que deveria ser, era dar a César o que é de César, dar a Cristo o que é de Cristo. Ou seja, indivíduos portadores de doença mental, o que merecem é tratamento adequado e respeitoso dentro ou fora do sistema carcerário, em indivíduos sem o adoecimento mental que comprometa as capacidades de entendimento e determinação, as medidas, as sanções judiciais previstas amplamente na lei. Dentro da perspectiva de avaliação dos portadores de psicopatia, de transtorno de personalidade antissocial, tão discutido e também um assunto tão controverso, a literatura científica evoluiu, ainda que haja crítica, que haja contestações e discussões bastante acaloradas, no sentido de que é possível e já existem elementos científicos através da anterior citada por mim, escala Hare, de uso exclusivo dos psicólogos, em que aplicada, logicamente que com algumas restrições, obviamente que com alguma margem de erro, é possível, de maneira comparativamente sólida a vários outros instrumentos, permitir algum grau de compreensão e de previsibilidade futura em relação aos indivíduos com transtorno de personalidade psicopática, em relação à periculosidade e ao potencial de readaptabilidade. Portanto, o que eu quero mostrar para os senhores que
não evoluímos ainda cientificamente a ponto de prestarmos todos os esclarecimentos para a justiça de maneira absolutamente segura. Mas já existem elementos embasados cientificamente, como a escala Hare, que foi validada no Brasil por um psicólogo, por uma psiquiatra forense, doutora Hilda, e por um psicólogo jurídico, professor Antônio Serafim, e com grande razoabilidade para o uso na população brasileira, mas que infelizmente não é aplicada na prática. Portanto, a avaliação psiquiátrica forense, na perspectiva só do psiquiatra e de preferência possível com a equipe multiprofissional, tem uma importância muito grande de contribuir para que as execuções penais sejam as mais justas no sentido de ter esclarecido a sanidade mental do indivíduo ao tempo da sua ação ou omissão. E que há aí um espaço em que nós estamos dispostos a contribuir, né, doutora Adriana? E que ainda não conquistamos no todo como gostaríamos e que poderíamos ajudá-los. E, obviamente, que o valor está sempre, quanto o maior número de profissionais capacitados, mais ampla e mais justa é esta avaliação, principalmente para diferenciar, de fato, autores portadores de transtornos mentais daqueles saudáveis. E, mais uma vez, lembrando que a crueldade do crime não está associada com transtorno mental. Esclarecer se o transtorno mental repercutiu para o crime e uma condição que é a menos estudada, que eu de fato gostaria de convidá-los, duas condições, para estarmos discutindo mais, incluindo mais, e que vocês repliquem e multipliquem como formadores de opiniões, por estar aqui no sábado, a essa hora, estudando, debatendo, discutindo, fazendo network, que, lembrem, é possível a implantação da justiça terapêutica, ainda mais nesse cenário quando se fala dos estabelecimentos prisionais com as óbvias deficiências que já foram citadas aqui, e que essas pessoas poderiam ter um atendimento, uma assistência e até uma reversão dessas condições dentro do tratamento. E a possibilidade de conversão da medida de segurança, que não necessariamente precisa ser no interior de um hospital psiquiátrico. Dentro dessa perspectiva, então, a grande mensagem é: a psiquiatria forense e a psicologia jurídica ainda nós estamos solicitando, pedindo oportunidades como essa que o Dr. Humberto Durso nos deu, de falarmos, contribuirmos, periciarmos, esclarecermos se indivíduos, ao tempo de suas ações, estavam ou não portadores de doença mental, e se em estando portadores de doença mental, o quanto que isso repercutiu nas suas capacidades de entender ou de controlar-se o que faziam, para de fato diferenciar aqueles que precisam, merecem e têm indicação de tratamento, em detrimento daqueles que não precisam dessa assistência de saúde e apenas o cumprimento das sanções. Lembra a possibilidade de um campo de justiça muito importante que sonhamos, desejamos e queremos contribuir, a exemplo do que acontece em Recife, da perspectiva da justiça terapêutica, que de fato é a implantação na prática da interface científico-jurídica da saúde e da justiça, trabalhando de braços dados para ofertar aquilo que há de melhor para o ser humano em conflito com a justiça e para o ser humano que tem algum adoecimento mental. E a lembrança que o sistema prisional brasileiro, mostrado em infelizmente poucas pesquisas brasileiras, tem um número importante de pessoas, de reeducandos, portadores de transtorno mental, e que por direito permanecem detentores do direito de serem tratados, que infelizmente não são pela carência de profissionais, que nós da área médica deveríamos também e devemos esforçar no sentido de pedir a possibilidade do atendimento à distância, que ainda não é permitido, e que existe sim pessoas que adoecem mentalmente depois de suas atitudes criminosas, dos seus atos criminosos, e que para esses, nessa condição de superveniência de doença mental, também merecem, têm todo o direito constituído em lei de serem tratados e até a perspectiva de conversão da pena em medida de segurança.